Olá, gente. Bom dia, boa tarde, né? Voltamos à continuação de domingo passado, onde a gente contou a história como começou a nossa primeira casa. Mas nós pulamos etapas, né, amor? O intuito era dizer como é que a gente conseguiu, como é que a gente guardou dinheiro e acabou pulando muitas etapas. E quando uma das coisas que ele pediu pra mim é que eu contasse direito como é que foi a troca do terreno pela moto. E eu achei tão bonitinho ele comentando com uma senhora que a gente conheceu essa semana. Ele falando que a mulher é auxiliadora mesmo, que ela tem visão lá na frente, e a mulher concordando com ele, né? E eu achei muito bonito aquilo ali. Eu falei, tá bom, amor, eu vou falar. Depois que ele já tinha feito o negócio, eu já tinha brigado um monte com ele de ter trocado aquele terreno, porque ele dizia que não interessava ficar pagando 25 anos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que ele não ligava para ter casa, que ele tinha dinheiro para pagar aluguel. Nós tinha brigado um monte, só que depois que ele fez o negócio é que ele foi levar a moto no mecânico amigo dele. Daí descobriu que a moto já estava com o motor para fundir. Aí ele voltou tudo desconcertado, né, amor, falar comigo, que tinha acontecido isso. Eu falei, não, amor, a gente vai lutar junto. Ali não era o momento de eu discutir, né, vamos lutar junto, lutamos até que o cara transferiu para nós. Mas eu achei muito bonito, ele queria que eu contasse, ele falou que isso incentiva os casais a entender que não pode fazer nada sem conversar um com o outro, né. Eu achei muito bonito, sinal que hoje você já é outra pessoa, né, amor? Mostra a tua maturidade. Porque ontem a pastora estava pregando na pastora Eliane, acho que era, né? Tá muito bonito o culto, e ela falando sobre o casamento dela, que durante 10 anos eles brigaram muito, por ser pessoas que casam pessoas diferentes uma da outra, são criações diferentes. Eu e alguma vez em quando ainda trocamos umas farpas, ainda não, como é que se diz, aprendemos bastante ainda, vivendo, sempre, cada dia a gente está aprendendo um pouco, né? Às vezes eu vejo que eu sou mais estressada, ele é mais calmo, eu me estresso um pouco mais, entendeu? Mas hoje a gente já tem um casamento já mais consolidado, né, amor? Abençoado. Abençoado, porque no início também a gente brigou muito, e ontem ela explicando lá, né, eu sempre falei isso pra ele, a tua criação é uma, a minha é outra, então junto duas pessoas com criações diferentes. Porque se ele tinha esse pensamento de não ter casa, é porque ele não foi incentivado a isso. Não, nem culpa os pais dele, porque às vezes as pessoas não têm estudo, não têm certas informações. Meu pai não tinha estudo, meu pai era muito simples, ele puxava gado, não é boiadeiro que fala, amor, é tropeiro, ele falava que ele era. Só que quando ele começava a contar as histórias, nós já estávamos numa vida até mais ou menos. O pai tinha loja, tinha chácara, tinha chácara com arroz, chácara de gado, era uma pessoa de posses. E ele dizia para nós que ele era pobre, tá? Mas foi muito bom, porque ele incentivou nós, ele dizia assim, ó, faz com os dentes para comer com a gengibre. E eu ficava pensando, o que ele quer dizer? Mas a gente perguntava, ele dizia assim, quando vocês estiverem velhinho, que vocês já não tiverem mais os dentes, vocês já fizeram tudo que tinha que fazer, não tem que trabalhar mais. Citava muito a Bíblia, vai ter com a formiga preguiçoso, quem não trabalha não coma. Então ali, o meu pai e minha mãe foram exemplo, até hoje foi exemplo, né, amor? E ela dizia assim pra nós que que eles casaram com nada, com coisa nenhuma, igual eu e o amor. Ele sempre incentivava nós assim, e a minha mãe fazia galinha de 2 andares, eles contam isso até hoje. E ela criava galinha e vendia os ovos da galinha e não comia os ovos para adquirir. Então é nesse sentido que eu quero dizer pra vocês que eu e o amor sempre fizemos isso. Não no início, porque o amor não tinha essa cabeça, tá? Como eu disse, são pessoas com criações diferentes. Ele não tinha esse pensamento, o que eu tinha, então ele pegava férias, ele queria viajar, né, amor? Em Luanda ele não tinha emprego como tinha em Curitiba, então ele saía muito jogar bola, me largava sozinha, eu tinha que acabar fazendo as coisas sozinha, eu brigava muito, então a gente tinha essa briga nossa, era por isso que eu queria que ele fosse unido como ele é hoje. Eu queria o Augusto que é hoje, mas eu não fui sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Então eu tinha que ter mais paciência, mas eu também não tinha maturidade, eu também tinha 24 anos. Hoje eu tenho certeza que tu faria diferente, eu faria diferente, mas a gente precisou quebrar a cara. E o que a gente está passando para vocês é para os casais mais jovens não fazer a mesma coisa que a gente fazia, porque não adianta dar murro em ponto de faca. São pessoas, por isso que a Bíblia diz não casar com jugo desigual. Antigamente as pessoas casavam com os conhecidos ali, o amigo já arrumava, se a gente olhar pela Bíblia, o pai já arrumava a noiva do amigo, né? E eu digo isso com experiência própria, porque quando foi para me casar no meu primeiro casamento, o meu pai não queria o casamento. Até o pai dele não queria, que ele dizia que nós era diferente, que eu era muito dinâmica e o filho dele era muito descansado. E eu não vou entrar nessa história, porque essa história é outra, eu estou contando a nossa história, mas eu vou falar dessa história porque eu quero contar mais ou menos o que é economizar. O que a gente fez para economizar.
E meus filhos, a separação já aconteceu por culpa minha, por imaturidade. E meus filhos não ficavam sempre comigo. A maior parte do tempo estavam com o pai, ficavam pouco tempo comigo. E nessa época minha filha estava com nós ali em Curitiba, e nós pagávamos aluguel nessa casa, que ali também eu conheci uma pessoa maravilhosa, que era minha vizinha Tereza, que até hoje é minha amiga. E nós, para economizar, nós ia a pé, acho que 7 quilômetros, né, amor? Atrás de um pacote de trigo, porque, digamos, hoje está 17 e teria 14,90. Nós ia a pé, porque a passagem do ônibus não compensava, ir e voltar não tinha lucro. Nós ia a pé 5, 6 quilômetros atrás de um produto. Andávamos, na época, era o Jaime Lerner que era o governador, acho que era, e eles a transição da latinha do óleo para plástico. E ele propôs para a população que se levasse 3 latinhas ou 2, eu não me recordo bem, trocava por 1 quilo de feijão. E nós andávamos catando com a Tereza. Furávamos os lixos das casas para catar as latinhas para trocar, conseguimos, sei lá, se 30, 40 quilos, 50, não lembro, cada um saco grande a gente conseguiu cada um. O filho dela dizia, se eu ver vocês duas no lixo catando lixo, eu não cumprimento vocês dois, ficava bravo. O amor não falava nada, né, amor? Nunca falou, acho que ele me admirava da guerreira que eu era, né? Ele foi aprendendo, aos poucos eu fui passando para ele e ele foi aprendendo, né? Mas ali aconteceu esse lance da moto, aconteceu outros lances que ele comprou coisas erradas que não convém nem falar, muitas coisas, né, amor? Você comprou errado, não vai edificar em nada. Mas eu digo que edificou porque hoje ele entende que era errado. Ele falou pra mim assim, por que você não contou tudo, amor? Porque a gente tem que incentivar as pessoas, que o casal é uma união só, né, amor? Depois disso a gente ficou muito tempo sem carro, ele queria muita moto, certo, coitado, estava sem carro, ele gostava, todo homem quer ter o seu carro, né, e ele não tinha, a gente ficou muitos anos sem carro, sem moto, sem nada, né, amor? Os carros que ele dirigia eram da polícia, a viatura e as motos, muitos anos, eu não vou me recordar. E a gente guardando dinheiro dessa forma. E quando a minha filha morava comigo, que eu quero falar da minha filha, morava na frente da casa da Tereza ali, nós andávamos a pé pra cima, pra baixo, eu e ela. Tinha os vizinhos do lado, que é esse vizinho que trocou a moto com ele. Eram os vizinhos do lado, eles faziam festa todo final de semana, já começava sexta, sábado, domingo. Assavam carne, faziam aquelas festas todas, e o cheirinho vem, né, gente? E nós não fazíamos, a nossa economia era assim, nós comíamos arroz, feijão e a carne no domingo, uma carninha, uma maionese, mas assim, não assava, tudo na economia. A gente tem que, como é que se diz, deixar muita coisa de fazer para conseguir guardar dinheiro. A gente deixou de viajar, de passear. No começo ele queria muito viajar, ele viajava direto, pegava férias, queria ir para Paranavaí. 500 quilômetros, né, mano? E aí ele foi aprendendo, ele começou a não ir mais tão assim, as férias estavam trabalhando aí, de bico, né? Fazia muito bico, ele fez bico durante 22 anos. 22 anos e depois de aposentado, mais 4 ainda, né? Então sempre trabalhando. Pra gente estar onde estamos hoje, que é isso que eu quero dizer pra vocês, se deixou de fazer muita coisa que tinha vontade de fazer. De comprar uma roupa, de viajar, de ver os pais, de fazer um passeio, de comer um lanche fora. E na consequência os filhos também passavam junto, né? Aí a minha filha atacou as bichas daquela menina, que é aquele churrasco deles naquele fadídico sábado. E eu não sabia que era isso, ela não me falou nada. Ela tinha uns 8 aninhos, eu acho. E começou a ficar ruim, vomitar. A gente levou pro pronto-socorro, que era no evangélico. Chegando lá, o médico descobriu, não sei como, que ela estava com as bichas atacadas. E dela contou, eu queria comer a carne, né? Aí eu cheguei no vizinho, contei a história pra ele, já era tarde, já era 11 horas da noite, não ia nem assar carne que eu quisesse aquela hora, né? Não tinha nem de onde comprar. Aí ele deu a carne pra ela e a menina sarou, então era aquilo mesmo. Então a gente passou muita vontade, não fome. Porque a gente deixou de fazer muita coisa, porque ninguém fica rico gastando como rico. Eu sempre aprendi isso com meu pai. Todo mundo, ele dizia, eu casei com nada, com coisa nenhuma, eu sou a mãe. Hoje o que a gente tem, não, o pai não é rico. Mas o pai era bem de vida e ele dizia que não era. Foi bom isso pra nós, que fez nós crescer, os dois, né? E ninguém, ele dizia assim, faça com os dentes pra comer com a gengibre. Ele vinha sempre dizendo aquelas histórias pra nós, né? E que a Bíblia diz que não trabalha não coma, vai ter com a família preguiçoso, então ele era o nosso exemplo, né? E eu fui passando isso pro amor e a gente foi crescendo junto. Mas a ambição dele ter um carro nunca parou, né? Mas até que daí, esqueceu, um bom tempo você até esqueceu. Quem incomodou nós para comprar um carro foi o Gilmar. O Gilmar incomodou nós, que nós tínhamos que ter um carro, porque nós vendíamos cigarro do Paraguai, era sacoleira, foi muitos anos, acho que uns 10 anos, né, mãe? Não me lembro bem, mas foi bastante tempo. E nós tínhamos que ter um carro, porque nós ia fazer compra nos mercados, que eu já acabou, vou contar uma história para vocês, dos mercados nós vamos fazer compra com amor, nós comprávamos atacadão para vender na mercearia. Nós tínhamos mercearia ali embaixo. E
Fomos atrás do carro, nós tínhamos guardado, como sempre, economizando, tinha guardado 2 mil para comprar o tal do carro. Isso há, sei lá, 20 anos atrás, amor. Acho que uns mais, né? Ou mais, né? Não, acho que uns 20, amor. Aí a gente foi atrás desse carro, andando de ônibus, pra lá e pra cá, de garagem em garagem, Curitiba é grande. Até que achamos um carro, nós já tava cansado também, os dois, ninguém entende nada de carro. Achamos um Fusquinha, ele achou bonitinho aquele Fusquinha, acho que ele já lembrava do Fusquinha que nós tínhamos passado. Compramos aquele Fusquinha e o cara passou pro nosso nome e tudo veio embora. Quando chegou no outro dia, o Gilmar foi lá, né, que ele ia na mercearia todo dia levar, trocar cartão de telefone que ele vendia pra nós. O amor não tava, ele disse, esse é o carro que vocês compraram? Eu falei, meu Deus, o pneu está desenhado. Nós nem sabia o que era pneu desenhado, hoje a gente sabe. E liga o carro, liguei. Meu Deus, o motor tá rangindo, vai fundir. Eu entrei em desespero, né? Quando o amor chegou, eu contei pra ele, ele falou, não pode ser. Eu falei, mas o Gilmar é um homem entendido. Ele tem caminhão, é um cara que entende. Ele foi lá, levou um amigo dele, mecânico. O amigo falou, tudo isso aí mesmo. Aí nós não tínhamos o que fazer, né? Vamos sair vender esse carro, mas também nós não queríamos mentir, porque a gente foi criada assim de não passear os outros. E agora? Eu falei, Deus proverá, amor. Orei aquela noite, falei, Senhor, nós somos fiel, pagamos o teu dízimo, não somos pessoas que roubamos ninguém, nunca lesamos ninguém, mas nós queremos vender esse carro, mas também não queremos mentir para a pessoa que nós vamos vender. E agora? Fomos para Araucária. Passamos a manhã inteira em Araucária, quando eu estava para vir embora, já eram 11h15 da manhã mais ou menos, eu falei, amor, tem que ir para casa, minha filha está lá, ela tem que ir para o colégio, estava cuidando da mercearia. Paramos na última garagem, essa aqui é a última. Eu estava uns 500 metros, 300 metros, assim, dentro da garagem, e ele lá onde estavam os vendedores foi lá oferecer o carro, certo? Falou o ano, tudo, provavelmente você falou, né, amor? Não sei, eu não estava junto. Tinha um cliente lá que escutou a conversa e deixou eles conversando e veio até a mim. Quando ele chegou em mim no carro, ele falou assim, bateu com o pé assim no pneu do carro, né, e falou, a senhora é a dona do carro? Sim. Quer ligar o motor para mim? Dar uma olhadinha, liguei, ligar o carro, ele escutou o motor e falou assim, o motor tá arranjando, vai fundir, o pneu tá desenhado, mas eu sou mecânico, e eu tô afim, eu vi quando ele veio de lá, eu vi o olhar dele pro carro assim, eu falei, esse cara quer o carro. E como eu sempre confiei muito em Deus, eu falei, Deus tá nesse negócio. Sentia assim, a gente sente, o pai sempre ensinou isso pra gente. Quanto que a senhora quer no carro? Eu falei, 4 mil, mas tinha pago 2, no dia anterior. Ele falou assim, eu fico com o carro, mas eu tô sem dinheiro, eu vou ter que ir no banco tirar o dinheiro, a senhora espera? Eu falei, espera até 11h30, porque eu tenho que ir para Curitiba. Expliquei, né? O senhor leva nós lá? Leva. Só que ele saiu e entrou de novo onde estavam os vendedores. Provavelmente ele chegou e disse, comprei o carro, vou lá buscar o dinheiro. Eu acredito, o amor não lembra, eu também não lembro. Não sei como é que foi. Só sei que o cara aqui viu que ele vendeu o carro, já ofereceu o carro para o amor. Um Corcel, nem lembro o ano, 79. Corcel 2. Corcel 2, mas não lembro nem o ano, era uma cor de café, assim, um caque, né? E o amor se apaixonou, né? Porque, coitado, ele estava a fim de comprar um carro. Todo homem quer ter um carro, mais que a mulher. E ele, não, porque o carro é bom. Eu chamei ele no cantinho. Ele disse, amor, eu vou dar uma volta com o carro para testar o carro. Eu digo, não, amor, chamei ele no canto, né? Porque eu nunca gostei de falar na frente, assim. Chamei e falei, não, amor, não, nós vendemos o carro bem. De repente o Gilmar arrumou outro carro. Não, porque esse carro você não entende. Esse carro é da Chevrolet, esse carro é bom. E não sei o que, não sei o que. Daí o amor, quando teima, não teme com ele. Acho que é Ford. Ford? E quando ele teima, não tem com ele, né? Eu falei, não adianta, não vai adiantar. Ele foi, deu a volta com o carro, botou, gostei do carro, vou ficar com o carro. Já transferiu, o cara chegou com o dinheiro e já transferiu pro cara na hora. E o cara passou o carro para nós. Gente, quando nós estávamos indo para casa, ele falou assim, meu Deus, eu não sei se o motor tá com alguma coisa. Ele já sentiu, porque ele dirigia a viatura a vida inteira, acostumado, né, mano? E chegando no outro dia, descobrimos que era a mesma coisa, pneu desenhado, motor rajando. Eu disse, amor, agora casa com o carro, mas não tem mais dinheiro. E de novo não, Deus deu livramento, a gente caiu de novo. E enfim, casamos com o carro. Eu vou deixar uma fotinho do Corcel lá no final para vocês verem. Que essa eu tenho, do Fusquinha não tenho, porque a gente ficou de uma tarde até no outro dia de manhã. Já foi, então não tem foto dele. Mas do Corcel tem, que a gente ficou aí anos com o Corcel, né? Anos. Mas antes de ter o Corcel, eu vou contar uma história para vocês, de ver muita história em Curitiba. Nós tínhamos a mercearia, como eu falei para vocês. E nós ia muito nos mercados de ônibus. E o amor andava fardado ainda para não... Essa vez eu não sei se estava fardado nessa mercado, mas andava fardado para não pagar ônibus e sobrar o vale que ele ganhava dos bicos que ele fazia, ele ganhava vale. E os vales nós trocava por comida. Então era economia ele e eu economizando a vida inteira, assim. E a gente foi pro mercado, no atacadão, comprar coisa para mercearia, milho, verde, ervilha, uma série de coisinhas.
Na volta, nós estávamos num ônibus grande, biarticulado, né, amor? E furou essa sacolinha e rolou latinha por debaixo dos bancos, tudo. Eu falei, meu Deus do céu, perdemos nossas coisas, né? A primeira coisa que você pensa, né? Gente, foi a coisa mais linda. É só filme o que aconteceu ali. O povo vinha passando uma latinha, um por um, até chegar em nós. Deram sacolinha pra nós. Cheguei em casa com todas as compras, eu fui conferir, pensando, meu Deus, alguma latinha ficou por debaixo do banco. Não achando que as pessoas tinham pego. Ficou perdida lá, né? Gente, tava todas as compras, conferi uma nota. Então, assim, Deus é maravilhoso, né? São histórias que a gente viveu lá. Tem outra coisa, amor, que a gente não tá lembrando, que você fez fala o Radier, o povo fala agora, né? Fez a fundação de uma casa, de um amigo dele que era tenente da polícia. Eles viviam lá em casa e viram a construção dele, tudo que ele fez ali. Ah, Carvalho, o nome dele de guerra era Carvalho, né? Ah, Carvalho, tu vai fazer a fundação da nossa casa. Não, eu não sei fazer, que isso? Sabe sim, olha o que tu fez aqui na tua casa. Eles viram, ele já tinha feito o L, né, amor? Já tinha feito a fundação lá atrás. E os caras acompanharam tudo, né? Pois ele fez, eu tinha até esquecido disso, amor, que você foi pedreiro na casa dos outros. Ele que dizia, não quero ser, mas daí como era amigo dele, comandante dele, foi lá e fez. Eram umas 4 peças, eu acho, né, amor? Acho que era 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, era uma coisa assim. Era 1 quilômetro de casa, eu levava a marmita para ele, levava café para adiantar, para ele terminar. Ele fez só a fundação. Então, assim, são muitas histórias, aprendeu a fazer eletricidade, aprendeu a fazer pintura. Eles pediram para nós agora nessa casa aqui 6 mil, gente, para fazer a parte elétrica. Se tu não tivesse feito curso, amor, ia ter que pagar isso. Ia dançar, né? Ia dançar com 6 mil, que vai sobrar para nós pagar outras coisas, que é o gesso, que ele não sabe fazer. Então, assim, ele foi aprendendo para não pagar. Porque é difícil, gente, 6 mil só para... Ele disse que ele faz... Em quantos dias você faz isso aí, amor? Porque eu... A instalação lá em cima? Uns 2 dias. Uns 2 dias que faz, já pensou? 6 mil? É muito dinheiro, né? Então, é bom saber não ocupa lugar, né? E hoje eu dou graças a Deus, o marido que eu tenho trabalhado, sempre foi trabalhador. Desde novinho ele começou a trabalhar muito novo, nunca foi preguiçoso, sempre foi trabalhador. Só não tinha um incentivo, né, amor? Não tinha incentivo de alguém de empurrar ele para frente e sonhar. Ele não era um sonhador como eu sou, só que hoje ele é. Hoje nós sonhamos junto, nós pensamos junto. Quando um fala, já pensou naquilo. Mas são 38 anos, né? Ele fala para mim que se eu for construir mais uma casa, ele vai embora. Não quer mais. Cai pro gato. Só que assim, amor... Exagera, cai pro gato cai fora. Mas, gente, 38 anos vivendo junto, nós pagamos só 6 anos de aluguel, amor. Nós construímos 3 casas. A primeira de Curitiba, e daí compramos essa aqui, e que ele sofreu bastante também arrumando, que daí eu vou contar na outra semana, vou deixar uma fotinho quando terminar, isso que vocês estão vendo as fotos passar aí, é as fotos da casa já concluída de Curitiba. Depois eu vou deixar uma fotinho no final, para mostrar que nós vamos contar da casa daqui. É dizer que ninguém fica rico gastando como rico, que tem que economizar, tem que se abster de muita coisa, tem que deixar de passear, de viajar, de comer fora, de comprar uma roupa, de acompanhar a moda, tem que se abster de muita coisa para conseguir. Esse é o segredo para você não ter nada e lutar. Isso é a Bíblia quem disse. Nós lemos Provérbios, em Provérbios está assim, a descrição como se deve se comportar na vida, né? Então eu digo que meu pai e minha mãe foram assim exemplos para nós, todos os filhos, né? Agora, depois de velhinho, que o pai vendeu o último sítio dele, né? E deu um pouquinho para cada filho para ajudar, um pouquinho para cada um, irrisório, mas para ajudar os filhos, porque ele pensou, já não tenho mais o que fazer na vida, está com 90 anos, né? Mas assim, nunca deu nada para ninguém. O que ele dava era... O legado do meu pai era o que ele é, né? Aquele exemplo, ser seguido, e os conselhos que ele dava, né? Então, assim, foi muita luta, não dá para contar tudo que a gente viveu em Curitiba, que foram muitas coisas. Daí a gente ficou com esse carro, depois pagamos um consórcio durante que nós estávamos com esse carro, resolvemos, já que quebramos a cara, não deu certo o nosso carro, vamos pagar um consórcio. Pagamos ele todo, nunca fomos contemplados, não sei quantos anos foram, 48 prestação, acho, não sei. 48 ou 60. 60 prestação, acho que foi. Terminou de pagar, nós tiramos o carro, não ficamos nem um mês com o carro, meu filho apareceu com essa casa que a gente vendeu o carro e comprou essa casa aqui, que daí eu vou contar no outro vídeo. Então é isso, gente, o esforço, a luta tem que ser dos dois, né, amor? Se for um sozinho, não consegue, mas se os dois for juntos, é bem provável que consiga, mas tem que deixar, que ele não queria. Muitas vezes ele me deixava sozinha lá em Luanda para jogar bola, né, amor?
não tinha experiência, não tinha cabeça, né, amor? A gente era menor aprendiz. Menor aprendiz, né? Então vai o tempo passando, vai envelhecendo, vai mudando, né? Então assim, às vezes as pessoas dizem pra mim, algumas pessoas conhecidas até falam assim, se o meu marido fosse a metade do que o teu é, mas não era assim, né, amor? Hoje, e com certeza nem eu era assim, né, amor? Com certeza eu melhorei também, a gente vai melhorando, vai aprendendo, a gente tem que aprender com nossos próprios erros. O tolo nunca aprende, mas o sábio aprende com os próprios erros, né? Então a gente tá vivendo e sempre aprendendo, não quer dizer que a gente não vai quebrar a cara. De vez em quando a gente briga e discute de novo, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e já estamos 38 anos, mas estamos aí na luta, vamos continuar lutando, e daí vocês vão ver agora a continuação da casa aqui de Barra Velha, vou ver se eu consigo todos os vídeos, o que a gente sofreu para construir, tanto que ele trabalhou, e vamos continuando a história, que é longa, não dá para contar tudo, a gente omite bastante coisa, porque não dá, é pouco tempo e vocês não vão perder tempo escutando, mas mais para guardar para nós essa história, tá bom? Até a próxima, a continuação do link que vem, né, amor? Aqui foi onde tudo começou. No ano de 1992, nós pegamos da prefeitura pela Coab o terreno e financiamento para 21 metros quadrados. Moramos 31 anos aqui, eu tinha 29, quando a gente pegou o financiamento. Não tinha nada nessas casas, não tinha nada, era tudo vazio. Tudo casinha de 21 metros quadrados. Todo mundo construiu e virou esse bairro que é, né? O inquilino, quando soube que eu ia fazer a filmagem para guardar de lembrança, saiu de casa. A gente morou muitos anos aqui embaixo, ó. Entrava nessa porta, era só a parte de baixo. Lá dentro tem sala, copa, cozinha, lavanderia, churrasqueira, uma suíte, mais 2 quartos e um banheiro social, aqui embaixo. Daí a gente dividiu, o amor tá ali carregando o carro com as últimas coisas. Dividiu aqui a garagem, né? Para ser só a nossa aqui. O amor tá ali carregando nossa última noite aqui na casa. Nós estamos no ano de 2023, em agosto. Em agosto não, em julho. É o presente de aniversário dele, de agosto, dia 15, que Deus tá dando para nós a venda dessa casa, que a gente lutou tanto, né? Aqui voltou corrimão ainda. Olha a visão daqui de cima. Isso tudo era casinha de 21 metros quadrados. Todo mundo foi construído, tinha aqueles prédios. Não tinha o colégio, que é ali agora do lado lá. Não tinha, era um campo vazio. Não tinha creche. Era um descampado. Eu tinha 29 anos. O amor tinha 31. Aqui a sacada nossa, que a gente nunca terminou, daí que comprou a casinha lá na praia, né? Aqui entrava na sala, cansei gente pra subir a escada. Aqui era a sala, e ali ficava aquele sofá que vocês viram lá na suíte. Aí ficavam uns racks que eu vendi, né? E a TV. Entrando na sala, ó, vai reto, vai lá na cozinha. Mas eu vou subir aqui, que tá nossas mochilas, que nós vamos viajar hoje. Nosso último dia na casa. Aqui subia para a suíte. Gente, eu tô fazendo tratamento no dente, tá ruim a fala, mas é isso, ó. Aqui a gente guardava os colchão. O banheiro a gente já levou todos os móveis sob medida, gente, espelho e tudo. Trouxe outro para não deixar sem, aqui era o banheiro da suíte. Aqui era o quarto, né? E aqui ainda tinha uma dispensa. Uma dispensa que eu guardava muita coisa aqui, mala, muita coisa. Canseira para subir essa escada, gente. Hoje, com 60 anos, Deus já preparou um novo lugar para nós. Olha que linda visão. Deus é maravilhoso. Por isso a Bíblia diz, não andeis ansioso com coisa alguma. E tudo no tempo dele, ele nos provém. Mesmo na alegria e na dor, a gente tem que estar aqui. A gente sofreu muito, lutou muito para construir isso aqui. Aqui o banheiro social. Tá com lixinha ainda, porque a gente ainda pode usar o banheiro, né? Antes de sair. Aqui tá lá, já na nova casa, nosso pedido, esse aqui a gente não conseguiu tirar. E daí vai reto aqui. Sai numa copa, que é a nossa copa. Tem interfone individual para cada residência. Aqui era um jardim de inverno para ter as janelas lá do banheiro de cima daqui, né? Que era a copa. Aí que você vem pra cozinha. Os móveis estão tudo lá, a gente não colocou na casa ainda, porque não cabe. Varava tudo aqui, ó. Tudinho. Aí aqui, para a lavanderia, para ter feito uma porta correndo, nunca fizemos.
E aqui era a lavanderia. Aqui tinha uma despensa enorme, tudo embutido. Tá tudo lá na praia também. Aqui era o tanque. Tinha máquina de costura. Aqui é a sacada onde nós estendíamos roupa. Lá embaixo, ó. Onde o inquilino mora. São 2 residências nossas, ali sai do nosso quarto. Aqui eu estendia roupa, lá é o postinho de saúde no fundo. Fazendo a última filmagem para guardar de lembrança. Ali é o colégio, que isso aqui nada existia, nem o postinho quando eu vim pra cá em 92. Aqui é a visão do fundo. Eu vou entrar por lá, pelo quarto, para vocês verem. Olha o tamanho que era essa casa. Os móveis estão tudo lá na praia já. Não cabe tudo lá, né? Mas estão lá já. Queria uma gravação melhor, mas meu celular não é tão bom. Aqui é o quarto. Era, né? Lá ficava aquele mareiro que tá lá na praia. Aqui ficava a cama. Aqui ficava aquele sofá que tá na salinha. Aqui você sai lá pra sacada, ó. Lá entra na lavanderia. De 21 metros, nós estamos em 220, parece, de construção. Aqui era o closet. Tá? Só com o espelho a gente não conseguiu tirar. Ficou. Aqui era o banheiro. Que eu falei pra vocês que vinham móveis daqui, viravam lá, faziam um L. Aí o espelho a gente conseguiu tirar. Ali ficava o porta-toalha lá em cima. Esse era o banheiro nosso, né? Aí o banheiro social, o banheiro da outra suíte. Era assim, você saía daqui, passava pelo closet, que tinha uma porta aqui no closet de correr, que fechava também. Que já tá lá também, né, gente? Só se despedindo aqui da casa, pra vocês verem também que era. Pena que eu não consegui filmar lá embaixo, onde tudo começou. Porque a gente morou anos lá embaixo. Esse vídeo é pra guardar pra mim mesmo, de lembrança. A última noite, hoje é dia... Gente, não lembro, outro dia 29 de julho de 2023. Nós estamos entregando a casa para a nova dona. Vou ver se eu consigo filmar lá embaixo, parece que o inquilino chegou. Se ele deixar, eu filmo lá embaixo. Senão nós vamos ficar só com esse vídeo e ver com a dona da casa depois se ela deixa nós filmar. Eu deixei agora essas fotos com os móveis para vocês verem como é que era tudo arrumadinho. Essas pedras quebrou tudo. Esse banheiro foi ele que colocou a cerâmica. No chão, tudo. Aí essa cerâmica foi ele que colocou. Esse parapeito a gente nunca colocou vidro. Aí no fundo, acho que é aí no fundo. Aí a sacada lá da suíte lá de cima. Essa madeira da casa aí de cima, foi ele que fez tudo esse quarto que vocês viram no vídeo anterior agora que passou. Foi ele que fez tudo aquilo ali de madeira, aquela suíte, tudo que era em cima do sobrado, aí em cima nessa suíte. Foi tudo ele que fez esse negócio de madeira. Aí ele caiu, gente, teve fratura craniana, perfurou o pulmão, aí dessa sacada do fundo aí. Quando nós estávamos construindo aí em cima, quando ergueram e cobriram, ele começou a fazer lá em cima, ele caiu de lá. Tem muita história. Depois caiu da casa de Barra Velha. Aí pra vocês verem como é que ficou com os móveis da casa, né? Como é que era. A gente tirou tudo, trouxe pra Barra Velha, alguns móveis a gente vendeu e alguns móveis a gente vai pôr na casa. Esse aí já tá na casa que vocês viram, né? Mas tem muita coisa que a gente vendeu e a gente tá arrumando agora. Agora é uma nova casa, uma nova vida, uma outra história. Essa fachada foi ele que pintou tudo com grafiato, daí que ele caiu, gente. Ele perfurou o pulmão, explodiu a escápula, esse quartinho que eu falei que ele fez tudo em madeira, esse depósito, foi tudo ele que fez. Gente, a gente trabalhou muito nessa casa, mas a gente não tá arrependido de vender, porque a gente tá num sonho, que era sempre esse sonho de morar na praia e ter uma casa boa na praia. E a primeira casa, a gente comprou uma casa muito ruim, reformou tudo, continuou com a casa em Curitiba, daí vendeu e aplicou tudo nessa e vendeu essa e agora tá aqui construindo essa. Eu achei que tinha muita foto do Corcel, não tinha não, gente. É só essa aí eu com o amor, eu com a minha neta, esse aí é o Papai Noel, que a gente distribuía muita bala todo ano em Curitiba, nas favelas. Eu achei que tinha muita, não tinha não, porque naquela época tinha que bater e revelar, não é igual agora que a gente guarda na nuvem, né, gente? É o que tem. Achei uma da mercearia, falei, sou obrigada a levar para eles. Essa era a nossa mercearia desse tamanho, pequenininha. Eu sou obrigada a mostrar. Agora eu vou deixar essas fotos aí, é a casa que a gente comprou, a primeira casa que a gente comprou na praia em Barra Velha era essa, que era as portas eram tudo madeira pregada, não tinha forro, só tinha janela. Não tinha muro, não tinha nada, mas a gente concluiu ela, eu tenho um vídeo dela, quando a gente terminou tudo, eu mandei pros amigos, fazia os vídeos, mandava, que a gente fazia, né? Então eu tenho um vídeo completo, mas a semana que vem a gente vai contar a história dessa casa, como a gente saiu dessa aí para vir para essa que vocês estão acompanhando agora a construção. Então começou lá em Curitiba, compramos essa, então a semana que vem aguarde que vocês vão ver toda a história daí. Beijos a todos, até o próximo vídeo.